Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 29 de maio de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será a marca da besta. O texto que serve como base, ou os textos que servem como base para o nosso estudo, Apocalipse 13, verso 7, que diz: Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 12, versos 12 e também 17. Por isso festejai aos céus e vós os que neles habitai. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E irou-se contra o dragão, contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs sobre a areia do mar. Ainda aqui um texto que merece aqui destaque, que é o texto de Daniel, no capítulo 7, verso 25, que diz: Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Bem, quando olhamos para a Bíblia, percebemos que a Bíblia não nos deixa no escuro em relação àquilo que deveria acontecer, ou aquilo que vai acontecer exatamente antes do retorno de Jesus, quando a última grande batalha entre as forças do bem e do mal começar. Desde que o pecado aqui entrou no planeta, a cada dia mais e mais pessoas vão tomando um posicionamento ao lado do reino de Deus ou contra esse mesmo reino. Algumas pessoas se colocam de forma ousada diante de Deus, de tal forma que, mesmo diante da morte, permanecem fiéis, fazendo com que na sua própria vida se cumpra as palavras mencionadas em Apocalipse, que vão dizer: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou ainda de Romanos capítulo 14, verso 8, se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos, de forma que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. E em todas as épocas, em todas as eras, foram encontradas pessoas que se posicionaram lá daquilo que era certo. Alguns até mesmo chegaram a pagar com a própria vida. Quando você olha para a primeira geração, logo depois do pecado, você percebe Caim e Abel tomando decisões completamente diferentes. Abel acaba sendo assassinado pelo próprio irmão Caim, e a razão para isso é simples. Ele havia se posicionado ao lado do Senhor, tinha sido fiel a Deus. E Caim, sentindo inveja do próprio irmão, acaba por assassiná-lo. Assim, da mesma forma, em cada geração, você encontra pessoas que se colocaram ao lado de Deus, indo até as últimas circunstâncias. Você segue um pouco mais na história, quando chega exatamente na época do dilúvio, você encontra Noé, que abre mão de tudo aquilo que lhe era caro, investe todos os seus recursos na construção de uma arca, acreditando que o Senhor Deus enviaria água do céu. Nunca havia chovido até então. Durante 120 anos ele trabalha de forma árdua para concluir a arca. E quando a mesma se encerra ou é concluída, ele entra na arca juntamente com a sua família. O Senhor Deus envia animais para serem preservados na arca. Ele faz ainda um último apelo. As pessoas do seu tempo resolveram ficar de fora. Somente Noé e a sua família entraram. Quando você continua a história, você vai encontrar pessoas em todas as gerações que se posicionaram ao lado de Deus e pessoas que colocaram contra o Senhor. Entretanto, quando você vai olhar o cerne daquilo que é o grande conflito entre as forças do bem e do mal, e vai até a origem do grande conflito que aconteceu no céu, Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, vão mencionar que Satanás, antes de se tornar esse inimigo, ele era um anjo de luz, e por ser um anjo de luz, tinha um grande privilégio diante do Senhor Deus, era o mais exaltado de todos os anjos, e ele resolve se colocar numa posição em que ele quer ser Deus, ele quer ser adorado como Deus. Ele vai dizer: estabelecerei meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Seu propósito é ser adorado.
Quando você vai olhar para isso lá no primeiro cenário, no primeiro episódio do grande conflito, você já encontra isso, Satanás querendo ser adorado. No último episódio, quando você vai para Apocalipse capítulo 13, quando você percebe o último movimento de Satanás na terra, tentando de todas as formas fazer com que as pessoas o adorem, ainda que por tabela, porque ele vai estabelecer uma trindade do mal, onde ele, como dragão, a besta que surgiu da terra, a besta que surgiu do mar, e é erigido uma imagem, a besta que surgiu do mar, e essa besta que tinha sofrido uma ferida mortal, e agora ela retoma ao poder. E agora uma imagem é estabelecida da besta, e o que é dito todos devem adorá-la, independente da sua etnia, independente do sexo, idade, etc. Todos têm que adorá-la. Quem não adorar, não pode comprar e nem vender. Você percebe que no Apocalipse todos estão a ponto de receber um sinal. Por um lado, você encontra o povo de Deus sendo selado na testa. A besta, entretanto, ela sela não apenas na testa, mas também na mão direita. A ideia de selamento na testa é que você entendeu a proposta e você quer viver essa mesma proposta. Por isso, Deus sela apenas na testa. Porque a ideia é você entendeu a proposta de Deus, quer viver aquilo que Deus tem para você e de livre e espontânea vontade, você se coloca nas mãos do Criador. Satanás também trabalha com essa perspectiva, porque ele também sela na testa, mas ele também sela na mão direita, o que significa que a imposição é aquela situação, se você não seguir na mesma linha que nós aqui estamos colocando, você não pode nem comprar nem vender. Então, algumas pessoas, se vendo em situação de aperto, acabarão seguindo ou recebendo o sinal da besta porque não querem passar por situações mais complexas e ter que viver a escassez ou um processo de perseguição. Quando você vai analisar, por exemplo, o texto que lemos de Daniel, capítulo 7, 25, essa besta, ela é demonstrada, ela é identificada, ela cuidaria em mudar os tempos e a lei. A ideia de tempos, o único mandamento de Deus que diz respeito a tempo é o mandamento do sábado. E aqui a ideia de lei, nós estamos aqui falando da lei de Deus. Quando você entende isso, você percebe que o ponto central na questão da adoração no final dos tempos estará centralizado entre o verdadeiro sábado e o falso sábado, ou seja, o domingo. A guarda do sábado ou do domingo. Haverá uma imposição por parte das forças aliadas do mal, tentando fazer com que todas as pessoas guardem o domingo ao invés do sábado. Você percebe nitidamente que o único mandamento que foi modificado, o mandamento que diz respeito a tempo que foi modificado, foi o sábado. E o que é mais interessante, quando você vai para o catecismo vai mencionar, ao invés de lembra-te de sábado para o santificar, é guardar domingos e festas. E quando você vai analisar a história e ao mesmo tempo aquilo que a própria teologia católica menciona, o que é mencionado é que a Igreja Católica, por autoridade concedida pelo próprio céu, ela mudou o dia de guarda do sábado para o domingo. Agora, que autoridade foi essa concedida à Igreja a ponto ela ter uma autoridade maior do que a própria Bíblia? Quando na verdade a Bíblia vai dizer a lei é o testemunho, tudo que não falar de acordo com ela não procede de Deus. Você percebe que o centro da adoração está aqui envolvido nesse processo. E para que não houvesse dúvidas de que esse é o tema, é também mencionado que havia sido dada autoridade a essa mesma besta para que ela pudesse perseguir o povo de Deus por um tempo, tempos e metade de um tempo. A gente já estudou sobre isso, os 1260 dias anos, período no qual a igreja cristã, porque havia só uma igreja, ela teve autoridade civil e religiosa e usou essa mesma autoridade civil e religiosa para perseguir aqueles que foram fiéis a Deus. E foram martirizados a centenas, como os valdenses, huguenotes, entre outros. Só o que aconteceu com a Santa Inquisição, já falamos de forma abundante sobre isso no decorrer desse mesmo trimestre. Mas veja que o ponto central
na questão da marca da besta é exatamente a questão da guarda do sábado. Por isso, para aqueles que estarão fiéis, ou que permanecerão fiéis diante do Senhor, quando esse tempo de solenidade surgir, a única maneira de permanecer fiel a Deus é hoje, sendo fiel a Ele. Aquele que é fiel hoje continuará fiel nesse tempo, mas aquele que não consegue ser fiel nem mesmo hoje, como vai ser fiel num tempo de crise? Por isso hoje nós somos chamados a nos manter de forma intensa, totalmente fiéis a Deus, guardando o seu sábado, sendo fiéis a Deus em tudo aquilo que Ele pede, guardando seus mandamentos, não para sermos salvos, mas como uma evidência de que o fomos. Amanhã nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa temática, analisando o tema As 3 Mensagens Angélicas, mas antes disso eu quero orar com você. Obrigado, Pai, por Tua palavra, por sabermos que o Senhor nos ama, tem planos para a nossa vida. Ajuda-nos a vivermos aquilo que é o Teu propósito para a nossa vida. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?